A rotina é cada vez mais acelerada e as exigências da carreira têm levado muitos trabalhadores a se afastar do emprego por estresse. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o psicólogo Fernando Zanluc. Para começar, vamos ouvir o depoimento de uma profissional da saúde que aos 26 anos, com 3 empregos e muita responsabilidade, foi parar no psiquiatra. Ela foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Ela contou pra gente como percebeu que o estresse tinha passado do limite. Eu já não estava conseguindo realizar as atividades de rotina do trabalho, estava me sentindo impotente para algumas coisas. Eu estava sentindo um tipo de perseguição, parecia que as pessoas me viam de uma maneira diferente. Só no trabalho, fora do trabalho eu me sentia normal. Na verdade, aos poucos vão aparecendo sintomas e depois chega uma hora que você não consegue controlar mais. Dependendo da situação que eu estava, a minha frequência respiratória aumentava, eu começava a suar frio, como se eu tivesse mesmo numa situação de risco, assim, de estresse mesmo. Comecei a ter um ataque cardíaco, assim, me desesperei, quase desmaiei, eu tive que ir pro médico mesmo. Então foi numa situação de desespero que eu já não tinha mais o que fazer e logo que eu cheguei no médico, ele mesmo falou, não, você não tem condições de voltar ao trabalho. Eu fiquei afastada aproximadamente 6 meses. Foi um tempo difícil, porque no começo eu não conseguia me relacionar em alguns ambientes com mais pessoas. Não conseguia sair, praticar atividade física. Quando eu saía, eu sentia isso de perseguição, não conseguia atender telefone. Meu celular tocava e eu sempre achava que era alguém da empresa que estava me vigiando, alguma coisa assim. E não conseguia levar minha vida normal, não conseguia dirigir, fazer as coisas rotineiras do dia a dia. É uma coisa que até eu nunca acreditaria que eu fosse ter, né? Mas só quando você tem a noção de o quão grave é o problema. Boa tarde, Zanluc. Boa tarde, Gustavo. Muitas pessoas mandaram mensagens pra gente perguntando qual que é o diagnóstico do estresse. O que configura um estresse? Primeiro assim, o que é estresse? Estresse é um esforço adaptativo à situação nova. Então não é só coisa ruim que estressa. Coisa boa também estressa. Quando você tem uma promoção, você ganha muito dinheiro, você se casa. Então é um esforço adaptativo a uma situação nova que você tem que absorver. É claro que a maior fonte geralmente são as questões ruins ou a pressão no trabalho, separações, perdas importantes, etc. Isso você tem que readequar a tua vida junto com um sentimento ruim, uma perda, alguma coisa assim. Agora, o sintoma maior é exatamente assim, o sono fica ruim, a alimentação fica ruim, você fica o tempo todo cansado, você fica esse estado de alerta que fica. O estresse coloca todo o seu organismo numa situação, digamos assim, de luta. E aí, se isso perdura, os outros sintomas vão ocorrendo, como no caso da depressão e outras, a síndrome do pânico e tudo mais. Ela contou pra gente que demorou para pedir ajuda porque ela achou que seria mal vista dentro da empresa. Tem até uma pergunta que chegou aqui da Mariana, ela queria saber o seguinte, como diagnosticar o estresse no trabalho e como que a gente pode conversar com o patrão sem que o estresse seja maior? Então, essa questão do patrão é muito interessante, né? Já foi feita uma pesquisa, a grande maioria das pessoas que deixam as empresas não deixam as empresas, deixam líderes incompetentes. Ou seja, por melhor que seja o que você faz, que você gosta do trabalho, se você não tem uma boa relação informal, porque o ser humano é um animal social, um animal afetivo. Se você não tem uma boa relação informal dentro do seu emprego, se você é maltratado, desconsiderado ou não valorizado, as pessoas costumam deixar chefes incompetentes e não empresas ou empregos ruins. Então, a questão do líder tem que ser muito importante. Ele tem que saber lidar com a sua equipe e criar um clima favorável, porque vai reverter em produção para ele mesmo. Porque a rotatividade pessoal é muito cara. Acho que pode ser a resposta para uma mensagem que chegou aqui, não vou ler teu nome para te preservar, tá? Ele diz o seguinte, como lidar com o estresse quando se trabalha com um líder que não tem coerência nas ideias que propõe, que muda de opinião nas decisões a todo instante e é evasivo quando precisa ser ouvinte e que usa a autoridade do medo com os colaboradores? Foi o que eu acabei de falar, né? Primeiro que o estresse é um esforço adaptativo. Como é que você se adapta a alguém que muda o tempo todo de opinião, que não lhe dá espaço, que não lhe acolhe e ainda usa essa questão do medo? Então, assim, geralmente
Geralmente, líderes que usam esse tipo de atitude são incompetentes. Eles usam o medo para manter o outro afastado e não ver as suas falhas. Porque quem é competente é aberto e acessível. O Anderson de Arapongas diz o seguinte: nessa semana uma companheira de trabalho foi afastada das funções por 5 dias por conta de estresse. Ele pergunta se isso não é muito pouco tempo. Quanto tempo demora para a pessoa poder dar uma acalmada e poder retomar a rotina de trabalho? Varia? É muito variável. O nível de estresse, o que desencadeou o estresse, né, a própria estrutura emocional da pessoa, porque tem gente que tem uma estrutura melhor, digamos assim, egóica, que consegue se recuperar ou suportar peso maior. Tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam de mais tempo e pouca coisa pode desencadear problemas, né? O estresse antigamente era muito mal visto. Quando você chegava, um médico não dava diagnóstico de estresse porque parecia frescura, antigamente, nos anos 50 e 60, né? Agora o estresse é considerado uma doença por causa dessa exigência, essa rapidez. Hoje em dia quem faz uma coisa só de cada vez é mal visto. E acontece que quem faz muita coisa ao mesmo tempo dificilmente faz bem feito, né? A nossa personagem também, que a gente ouviu, sem se identificar, claro, ela contou pra gente como é que ela superou o problema, como é que ela tá hoje, depois que ela voltou ao trabalho. Fui fazendo o tratamento médico, né? Fui fazendo psicoterapia, tive o apoio do meu médico, dos meus familiares, dos meus amigos. Eu consigo enfrentar melhor os problemas, né? Dentro e fora do trabalho, mas eu tento, assim, fazer uma atividade física, que é uma coisa que melhora, né, a minha saúde não só no trabalho, mas fora dele. Tento não levar os problemas do trabalho para casa. Tento me dispersar o máximo que eu posso, não ficar bitolado naquelas coisas do trabalho, por mais que às vezes a gente não queira, mas acaba levando. Mas vamos ver, né? Um dia após o outro, como que vai ser. Vamos ver duas situações então, Zanluc. Eu estou estressado no meu trabalho, acho que todo mundo se estressa no trabalho, né? Isso é normal. O que eu tenho que fazer para esse estresse não prejudicar o meu rendimento e não prejudicar meus colegas? Então, quando você vê situações estressantes, você tem que saber identificar, saber como é que você pode ou evitá-las ou resolvê-las o mais depressa possível. E uma coisa que é importante fazer é que geralmente a pessoa se estressa não apenas por causa de chefes ou tarefas, etc., mas por causa de expectativas, autoexpectativas erradas. Às vezes você acha que para ser feliz você tem que ter isso, ter aquilo, fazer aquilo outro, tem que fazer um pós, um doutorado, mestrado, eu tenho que fazer um curso. Demais. E aí você se coloca numa roda viva que você nunca vai conseguir alcançar aquilo e vai estar sempre correndo atrás. Então acho que você tem que primeiro reavaliar o que é realmente importante para você, quais são os seus objetivos e qual a trajetória que você vai fazer para conseguir chegar onde você quer. E é claro que, independente disso, existem pessoas aí no mundo fora que a gente acaba encontrando, alguns colegas, né? Colega não é exatamente nem amigo nem inimigo, é alguém que você tem que conviver no seu ambiente de trabalho, na escola, etc. Tem alguns colegas, superiores ou não, que podem ser pessoas que fazem mais mal do que bem. E você tem que reavaliar como é que você faz para evitar esse tipo de pessoa, para se blindar ou mesmo para sair de perto. Rapidinho, para a gente encerrar, uma dica para quem está estressado e quer se aliviar, o que tem que fazer? Primeiro, assim, ver o nível do seu estresse, precisa de alguma ajuda, assim, porque o estresse é uma situação sazonal, uma situação de momento, um fator externo que está te causando isso. Às vezes, sim, um médico, uma medicação para dar uma aliviada naquele momento vai ajudar. Se for um caso mais prolongado, uma psicoterapia, ou nenhum nem outro. Um bom amigo para conversar, mudar a rotina, como ela falou, atividade física, vai passear no lago, sei lá. Arrume tempo para você poder, assim, respirar e reavaliar e sair da roda viva. Zanluc, obrigado, até a semana que vem. Obrigado, pessoal.